Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivos de fruta e hortaliças. Depois que a gente falou um pouquinho de variedade, adaptação e etc., quais são as formas de propagação? Como que eu posso ter e obter mudas? Não sei se eu já falei para vocês, mas no Brasil o ideal é conseguir adquirir mudas de viveiros certificados. Ele é um custo um pouco mais caro, sim, só que em compensação vocês têm a segurança de adquirir uma muda sadia, ou seja, sem doença, sem a possibilidade de no torrão da muda vir com nematóide, tá? Nenhuma doença transmissível que possa acabar com o pomar. Então, esse tipo de segurança tem que ser feito sim. Por quê? Qual que é o diferencial desses lugares? Esses lugares certificados, que geralmente se encontram em maior quantidade em locais onde existe a cultura e a tradição do cultivo da goiabeira. Nesses locais, como a demanda de muda é muito grande, então existem alguns viveiros certificados que vai te dar a garantia de que a planta não vai morrer logo nos primeiros meses que você colocou no campo, porque ela tem vigor, ela não está livre de qualquer tipo de doença e praga, e também um ponto muito importante que eu falei, sem o nematóide, que é extremamente complicado, principalmente se você pensar numa muda que vai começar a se desenvolver, certo? Então, não é que o nematóide acaba matando uma planta, é que o nematóide ele vai atrasar o desenvolvimento. E esse atraso de desenvolvimento não é interessante para o produtor, porque ele tem que começar a colher entre 2 e 3 anos esses frutos e começar a comercializar em volume para poder já estar pagando o custo que ele já aplicou ao longo desse tempo. Então a gente não pode retardar isso, pelo contrário, quanto mais acelerado for, melhor para o retorno financeiro, porque a gente não está plantando pomar de goiaba por esporte, e sim para ter lucro. Esse é o ponto, lucro. Tira todos os custos e gastos que vocês tiveram e vê o que sobrou. Isso que temos que ter em mente. Por isso que eu sempre estou batendo na tecla. Anotem tudo que vocês compram, anota quais são os gastos que vocês têm, além de adubo e defensivo, e assim por diante, para que vocês possam perceber que ao longo do tempo, essa cultura, esse pomar, vai estar devolvendo tudo que você investiu, tá bom? E esses viveiros certificados, eles têm alguns diferenciais. Você não vai produzir a muda colocando os saquinhos direto no chão. Eles geralmente têm o solo coberto por brita, alguns são concretado. Essas mudas não ficam diretamente no chão, muitas vezes, e se ficar no chão, ele vai ter um tablado, um solo ali embaixo, que impede o contato direto com o chão. Por que isso, Érica? Porque às vezes no chão, mesmo ele sendo concretado, ele pode ter algum tipo de água que escorre ali na hora de lavar alguma coisa e levar qualquer tipo de doença para essa muda. Lembre-se que a muda é uma criança, é um bebezinho em desenvolvimento, é uma criança em desenvolvimento. Qualquer coisinha que entrar ali até ele se estruturar, ter um equilíbrio no seu sistema imunológico, pode levar à morte. E vocês perdem. Tanto o viveiro quanto o produtor perde. E também eles colocam em bancada para que também o trabalho seja feito com maior conforto. Então os funcionários têm uma bancada ali mais ou menos na sua altura, na qual consegue fazer a enxertia. Um enxerto é muito interessante, porque você reduz o período do início
da colheita. Então você consegue fazer com que essa produção seja a mais precoce possível e dessa forma vocês conseguirem ter resultado. Geralmente o porta-enxerto, que é o que recebe o enxerto em cima, ele é obtido por semente, porque muitas vezes é uma variedade nativa, mais rústica, só que não tem interesse econômico porque o fruto não é grande, não tem sabor, não tem quantidade. Só que é um porta-enxerto que o sistema radicular é rústico, vigoroso, ele cresce, ele aguenta mais tempo. E o porta-enxerto, que é o que vem em cima, é o que realmente vocês precisam, que é uma variedade precoce, porque é um enxerto, então você retardou um período aí de alguns anos. Minto, que você a parte de cima do porta-enxerto, você acaba fazendo com que ele seja precoce, porque ele já passou pelo período juvenil, que é como se fosse adolescência. Então, de criança, ele já pula diretamente no período jovem, que é o ponto produtivo. Então, ele vai só crescer, porque ele já é de uma planta adulta. Então, se o enxerto é de uma planta adulta, ele vai ser mais rápido para produzir. Por isso que é interessante vocês conseguirem adquirir mudas de goiabeiras aí na região enxertadas. Se conseguir com certificado, em viveiros certificados é melhor ainda, porque daí você tem garantia de que não tem praga e doença na muda. Então você está levando ao campo plantas saudáveis, e quanto mais saudável, mais rápido também é o seu retorno financeiro, tá bom? Então isso é um ponto muito importante que vocês têm que ter em mente. Para quê? Para vocês continuarem a sua produção, o seu desempenho do pomar, de forma que vocês sabem exatamente o que o seu pomar pode te oferecer. As variedades que existem eu acho bem interessante sempre usar de duas aptidão. Vai para a indústria e vai para a mesa. Então, essas são umas características que tem que ser levado em consideração quando vocês estão fazendo planejamento. E esse planejamento tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem avaliado. E outra, não se esqueçam, precisa saber para onde vocês vão vender, tá bom? Então, na parte de muda, eu falei que é por enxertia, é o mais comum, porque são clones. O viveiro, ele vai ter lá plantas de goiaba que já tem uma alta produtividade, porque ela já está adulta, então o viveirista já conhece, ele tem frutos saborosos, são da variedade que vocês desejam, porque a matriz, que é a planta mãe, está ali. O que vai acontecer? Ele vai ir lá na planta, retirar a estaca para poder fazer a enxertia, e assim vocês conseguirem ter a sua produção. Na goiaba também tem a produção de clones, que são pedaços da planta mãe que você coloca para desenvolver, para formar uma muda, por estaquia, tá? Por estaquia. É um processo mais delicado, tá? Tem que ter um cuidado muito grande para não ter contaminação de doenças, porque senão, quando você coloca no substrato, se tiver alguma contaminação de doença, essa estaquia que você cortou para colocar nele e possibilitar a formação de raízes, qualquer tipo de contaminação ele apodrece e você perde a estaca. Então isso já não é interessante, não é verdade? Então dessa forma a gente tem que tomar esse cuidado. Nada impede do produtor fazer todo esse processo de formar muda no seu sítio. Se você conhece então a planta matriz, que você vai pegar ali a estaca, que vai pegar o ramo para você fazer o enxerto, vocês podem pegar o ramo para fazer estaquia, induzir a formação de raiz, certo? Nada impede disso, mas tem que ser feito em local isolado, para que não tenha a possibilidade de entrar nenhum tipo de praga e doença para o seu viveiro.
Evitar deixar em contato com o chão. Faz um elevado, uma bancada, para que as mudas não entrem em contato com água de enxurrada e a terra, tá? A água de enxurrada pode carregar tudo e mais um pouco. Até o nematóide, ele é transmitido pela água da enxurrada. Por esse motivo que tem que tomar mais cuidado. Lembrando que as mudas, mesmo sendo de pedaços da planta adulta, ela, quando colocado no saquinho, ela vai ter que se desenvolver. Então, ela também vai ter o seu período de fragilidade, né? Até ela conseguir fazer raiz, começar a soltar folha nova e ir em frente no seu desenvolvimento, tá bom? Então, esses pontos que nós temos que tomar muito cuidado e observar. Então, você, produtor, pode sim plantar e produzir sua própria muda. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sabem que pode e deve entrar em contato comigo, tá bom?